Vamos lá, pessoal, dando sequência na análise dos artigos da Lei 13.146 de 2015. Vamos agora para o artigo 9º. O artigo 9º trata do atendimento prioritário, diz assim: a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, inciso 1, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Inciso 2º, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Inciso 3º, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 4º, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Inciso 5º, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Inciso 6º, recebimento de restituição de imposto de renda. Inciso 7º, tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Vejam vocês, por que é desse atendimento prioritário? Por que ele existe? Por que existe um atendimento prioritário a essas pessoas com deficiência? Vejam vocês, são pessoas que, para elas realizarem um esforço vital, é algo muito maior do que para nenhum tipo de deficiência. Então, isso acaba sendo uma escolha do legislador. Em algum grau, isso aqui acaba sendo uma medida afirmativa, é priorizar o atendimento dessas pessoas. Por isso que a gente precisa ter uma vaga para a pessoa com deficiência, por isso que nos locais existem as filas para as pessoas com deficiência, os assentos prioritários, porque são pessoas que precisam, no seu dia a dia, realizar um esforço vital muito maior do que as demais que não possuem deficiência. A minha ressalva, que agora vai acontecer aqui em relação ao parágrafo 1º, é nesse sentido. Eu vou ler o parágrafo 1º com vocês. Olha, os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal. Faz sentido, né? A pessoa que é acompanhante ou atendente pessoal está ali assistindo a pessoa com deficiência ou está acompanhando, fazendo companhia. Ela também é garantida essas proteções. Por exemplo, uma vaga de pessoa com deficiência, a pessoa que está dirigindo não possui deficiência, mas ela está ali como atendente pessoal, como acompanhante. Então, ela vai ter essa proteção de parar na vaga da pessoa com deficiência. Agora, o legislador faz aqui duas ressalvas. Ele coloca, exceto quanto ao disposto nos incisos 6º e 7º deste artigo. O inciso 6º é o que fala do recebimento de restituição de imposto de renda e o inciso 7º é o que fala da tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos. Faz todo sentido esses incisos, essas proteções não serem estendidas às pessoas que atuam como atendente pessoal ou como acompanhante, porque são proteções personalíssimas, né? Não faria sentido estender essas proteções, porque nessas situações essas pessoas estariam tratando de interesses pessoais. Tá certo? Então, é muito inteligente esse parágrafo e vocês têm de tomar muito cuidado, porque já vi em prova colocando no lugar do exceto o inclusive, tá certo? É isso que eu falo sempre, muita atenção à literalidade da lei, das disposições aqui. O parágrafo 2º diz assim, nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei
é condicionada aos protocolos de atendimento médico. O que quer dizer este parágrafo? Nós temos ali uma situação de um hospital, no setor da emergência, de uma pessoa com deficiência que chega ali com uma infecção urinária e uma outra pessoa que não possui deficiência, que acabou de sofrer um acidente com risco de morte. Então, nesta situação, quem vai ser atendido de forma prioritária? Obviamente, a pessoa que não possui deficiência e que está ali em vias de morrer. Tá? Então, é isso que este parágrafo quis dizer. Nesse atendimento prioritário, como regra, vai se atender a pessoa com deficiência, mas aqui, numa situação como essa, nós teríamos o atendimento prioritário àquela pessoa que está com uma situação muito mais dramática e com envolvimento de risco à vida. Vamos para o artigo 10. O artigo 10 diz o seguinte: compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, grifem, estado de calamidade pública, que é o estado em que a gente vive atualmente até o final do ano. A pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Dou um exemplo para vocês. Nesse momento de pandemia que a gente vivencia, o Ministério lá dos Direitos Humanos, da família e das pessoas com deficiência, ele soltou uma cartilha voltada às pessoas com deficiência, explicando questões relacionadas à pandemia do coronavírus, explicando que não é pelo simples fato de elas terem uma deficiência que elas estão ali mais suscetíveis ao contágio, ao vírus, e explicando, inclusive, dando noções, trazendo noções para as pessoas que atuam em home care, para as pessoas que atuam como atendente pessoal, como cuidador. Então, é muito interessante. É exatamente essa ideia aqui trazida no parágrafo único do artigo 10 do Estatuto. O artigo 11, ele vem e diz assim: a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Vejam vocês, a pessoa com deficiência não pode ser obrigada a se tratar, não pode ser obrigada a fazer uma cirurgia. Tudo tem de passar pelo consentimento da pessoa com deficiência, porque isso é garantir a sua autonomia. O parágrafo único vem e diz: o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela, ou seja, houve uma ação de interdição aqui, poderá, grifem, poderá ser suprido na forma da lei. Então, naqueles casos bem dramáticos, em que a pessoa tem um grau avançado de deficiência, esteja em situação de curatela e não consiga manifestar minimamente a sua vontade, ela pode ter esse consentimento suprido. Mas vejam aqui, poderá, eu já vi deverá em prova, tá? Aí é poderá. Vamos lá, artigo 12. O artigo 12 diz: o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Parágrafo 1º. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deverá ser assegurada sua participação
no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Vejam vocês, a pessoa que possui uma deficiência, que esteja em situação de curatela, a gente também não pode já logo de cara dizer, olha, o consentimento dela vai ser suprido. A gente tem que investigar para ver se esse consentimento ele pode ser minimamente manifestado. Então, não se parte de uma presunção de que a pessoa não vai conseguir manifestar a sua vontade, tá certo? Então, e sempre tem que atender ao melhor interesse da pessoa com deficiência. Então, todos os esforços têm que ser no sentido de se obter no maior grau possível o consentimento da pessoa com deficiência que esteja aí numa situação de curatela. E o parágrafo 2º diz assim, olha, a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Gente, o objetivo desta norma é buscar um tratamento digno, humano às pessoas com deficiência, tá? É não tratá-las como cobaias. É isso o que este parágrafo quer dizer. A vantagem, quando houver uma vantagem para a saúde da pessoa com deficiência, tá? Ou para o grupo da pessoa com deficiência, é que vai ser permitida a pesquisa científica. O que não pode é ela ser tratada como cobaia, tá? Então é muito importante vocês assimilarem todas essas noções referentes a este parágrafo. E vamos ao artigo 13. O artigo 13 diz o seguinte: a pessoa com deficiência somente será atendida sem o seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado o seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Então vamos lá. O apêndice da pessoa com deficiência estourou e não há tempo de explicar a ela as complicações, né? E para que ela tome a decisão de ser ali realizada a cirurgia, uma situação que envolve um risco de morte da pessoa com deficiência. Neste caso aqui, não há outra saída, né? Ela vai ter de ser atendida sem o seu consentimento, tá certo? Porque o direito à vida é o que vai preponderar, obviamente. Na nossa sequência, então, finalizados os artigos 1º ao 13, nós vamos dar um salto lá para o artigo 34 da Lei 13.146, que já versa sobre a questão relacionada ao direito do trabalho e que é a incidência na prova de vocês, artigos 34 ao 38. Gente, as pessoas com deficiência, elas têm de ter asseguradas condições para se realizarem, para terem autonomia, vida independente, para elas conquistarem o seu projeto de vida, para elas correrem atrás dos seus sonhos, enfim, do que elas planejaram. Isso envolve o direito ao trabalho, o direito a uma profissão, tá certo? Então, a pessoa com deficiência, e uma das coisas que mais dignifica o homem é o trabalho. Então, por isso que a ela tem de ser garantidas condições para que ela possa se inserir no mercado de trabalho, em condições de igualdade com as demais pessoas.
ela não pode ser tratada como um copo de leite, né? Eu fui tratada como copo de leite na época da escola, na época do colégio. Sempre fui a mais nova da minha turma e eu sempre fui muito franzina. Então, na hora que a gente ia jogar vôlei, o pessoal falava assim: não passa a bola para ela, não. Não passa a bola para ela, porque ela e nada são a mesma coisa. Então, vejam vocês, desde aquela época eu já sofria bullying. Né? Mas brincadeiras à parte, fora essa menção histórica da minha vida, né? É essa ideia aqui no que se refere ao direito do trabalho. Essas pessoas têm que ser tratadas com respeito, com igualdade, com inclusão. Vamos ao artigo 34. O artigo 34 diz o seguinte, olha, a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, toda aquela ideia de não discriminação, de inclusão, de acessibilidade tem de ser aqui aplicada ao meio ambiente de trabalho. O parágrafo 1º vem e fala: as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Tá? Então, os ambientes de trabalho têm de ter rampas, têm de ter elevadores, têm de ter computadores com programas que atendam às deficiências audiovisuais. Então, tem que ter um conjunto de recursos de tecnologia, ser um ambiente inclusivo e com acessibilidade. Vocês podem perceber que a lei ela é tão protetiva que ela chega a ser repetitiva, né? Nos seus conceitos, nas noções, ela chega a ser repetitiva, mas vocês, a essa altura, já entenderam o espírito da lei, né? O espírito da lei é trazer essa proteção máxima a esse segmento tão importante da sociedade. E vamos ao parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza. Não, esse eu já li. É o parágrafo 2º, então. A pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração, grifem, igual remuneração por trabalho de igual valor. Gente, as pessoas com deficiência não podem ser discriminadas nos seus salários pelo fato de possuírem uma deficiência. Isso é discriminação. Elas têm de ganhar o mesmo salário que as pessoas que não tenham deficiência. Tá? Por quê? Porque isso é uma discriminação e é algo que tem de ser combatido. Isso fica muito claro nesse parágrafo 2º. O parágrafo 3º diz assim: é vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Então, percebam, em nenhum momento da relação contratual, a pessoa com deficiência pode sofrer discriminação. Nem na etapa de recrutamento, de seleção de pessoal, nem na constância do contrato de trabalho, não pode ser vedada, impossibilitada a pessoa com deficiência uma promoção, uma ascensão profissional, uma bonificação, um direito ali estabelecido como política da empresa. Essa pessoa com deficiência não pode ser discriminada em nenhum momento e nem pode sofrer dispensa por motivo de discriminação, muito pior, né? Então, vamos na sequência ao parágrafo 4º. Parágrafo 4º. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada,
planos de carreira, promoções, bonificações, incentivos profissionais oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidades com os demais empregados. Então, a pessoa com deficiência tem de ter acesso a todos os cursos, a todos os treinamentos oferecidos pela empresa. E esses cursos, esses treinamentos têm de garantir a acessibilidade e a inclusão dessas pessoas. Essa é a ideia. Parágrafo 5º. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Então, a acessibilidade aqui, como eu sempre digo, vai ter de ter um profissional de Libras ali, um intérprete de Libras, vai ter de ter um computador ali com o software que permita a pessoa com deficiência auditiva, visual, a poder ter acesso àquele curso, às informações passadas. Então, nós temos aqui um artigo que, como eu disse a vocês, chega até a ser repetitivo na sua proteção. Vamos, então, ao artigo 35. O que diz o artigo 35? É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo do trabalho. Vem o parágrafo único e diz assim: os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito quando necessárias. Gente, isso aqui é política pública. Isso daqui é política pública, ou seja, a pessoa com deficiência deve ser oportunizada a ela a opção de atuar como empregado, como empregador, como empreendedor, a gozar dali dos incentivos fiscais. Enfim, a pessoa com deficiência ela não pode ser de nenhuma forma discriminada. Essa é a ideia central. Já o artigo 36, ele vai tratar da habilitação profissional e da reabilitação profissional. Diz lá, olha, o poder público, ele deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitado sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. O que é a habilitação e a reabilitação profissional? A habilitação e a reabilitação são serviços oferecidos por parte do INSS às pessoas seguradas que estejam, numa situação de incapacidade para o trabalho, e nela se inclui as pessoas com deficiência. Então, nós temos uma situação, por exemplo, de uma pessoa que já tem uma deficiência audiovisual, uma deficiência auditiva, por exemplo, e ela precisa ser habilitada para ingressar no mercado de trabalho. Agora, veja uma outra situação. O pedreiro, trabalhador de uma construtora, sofre um acidente e tem ali, infelizmente, amputada uma perna. Esse pedreiro, ele não era uma pessoa com deficiência, mas ele se tornou uma pessoa com deficiência. Então, esse pedreiro vai sofrer uma reabilitação profissional para que ele reingresse no mercado de trabalho. Então, essa é uma diferença importante. O parágrafo 1º diz assim: equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, programa de habilitação ou de reabilitação
que possibilite a pessoa com deficiência restaurar a sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. Então, essa equipe aqui multidisciplinar, composta lá por médico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, essa equipe multidisciplinar aqui faz parte do INSS, tá certo? O parágrafo 2º diz assim: a habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para o exercício da profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Então, veja, a habilitação profissional está relacionada ao ingresso no mercado de trabalho, ao ingresso. E o parágrafo 3º vem e diz: os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica. Grifem esse independentemente de sua característica específica. Eu já vi uma expressão assim, levando em consideração a característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para o trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. Então, se ela não tiver acesso aos recursos, ela não vai conseguir se reabilitar, obviamente. Vem lá o parágrafo 4º e diz assim: os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Aqui é a mesma ideia, sempre parte-se desse pressuposto. Ambientes acessíveis e inclusivos. Parágrafo 5º. A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino, de assistência social, em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. Então, aqui é uma articulação entre o Estado e a sociedade, tudo são políticas públicas. O Estado pode fazer parcerias com organizações da sociedade civil, com associações, com empresas, enfim. O parágrafo 6º vem e diz: a habilitação profissional pode ocorrer em empresas, olha lá, em empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto em regulamento. Aqui está falando do cumprimento da reserva de vagas, que são as cotas existentes nas empresas, prevista lá no artigo 93 da Lei 8.213 de 91. Acima de 100 empregados, a empresa ela tem de cumprir essa cota. É exatamente a isso que está se referindo o legislador aqui. E o parágrafo 7º diz assim: a habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão a pessoa com deficiência. Então, esses serviços de habilitação e reabilitação se destinam a pessoas que estejam ali numa situação de incapacidade, aos segurados que estejam numa situação de incapacidade, incluindo as pessoas com deficiência. Pessoal, até mais e retornamos no próximo bloco.